Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o culto de Escola Bíblica Dominical. Eu vou pedir já o irmão Lamonel para estar orando, agradecendo a Deus pela semana que passou e por a gente estar aqui. Sim, oremos. Ó Senhor Deus, tu és generoso, maravilhoso, Pai Santo. Ó Pai, agradecemos, Senhor, por nós recebemos o seu milagre, proteção, por estar aqui na tua casa, Senhor, para a escola dominical. Abre nossa mente para compreender a vontade do Senhor. Abençoe esse culto que é para o Senhor. Abençoe o dirigente, o pastor que vai passar a mensagem. Abençoe todos nós que estamos aqui e também os irmãos que estão a nós, Senhor. Amém. Entregamos de coração este culto, Senhor. Também, Senhor, agradecemos por o Senhor ser imensamente conosco nós, e já para o sacrifício que nós temos, e não somos merecidos. Ó Pai, agradecemos por tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos iniciar com o cântico Santo, 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 o 9 do cantor cristão. Amém, irmãos. Esse é o versículo do mês, tá? Romanos 9:16. Vamos recitá-lo? Romanos 9:16. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9:16. Bom, esse versículo aqui ele é mais fácil, né, de decorar. Alguém se arrisca a tentar recitá-lo? Assim, Romanos 9:16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia.
nem foi um risco, já tá de cor há muito tempo. Bom, alguém quer... Essa versão aqui está na RA, acho que é uma versão comum, mas assim, ela é bem legal de estar decorando. Vamos cantar agora Castelo Forte. Amém. Seguindo adiante, irmãos, para a parte de avisos, domingo à noite, né, vai ser culto de ceia, então se preparem aí, preparem os corações, reflita durante o que aconteceu no mês, medite, né, a respeito do nosso Senhor e venham domingo à noite, que é hoje à noite o primeiro culto do mês, né? Então a gente vai ter a ceia. Quarta-feira, né? Lembrando o culto de oração. Mais uma vez a gente frisa, né? A parte do encontro regional das mulheres, dia 1º de maio, tá? Lembrando também da nossa conferência de aniversário. Pedir aos irmãos também para estar orando durante a semana, pedindo a Deus para estar capacitando a nossa igreja para esse dia. Vem muita gente, às vezes pode vir algum visitante, né? Pedir para Deus estar preparando o coração desse visitante que vai vir e que a mensagem que vai ser pregada pelo pastor Bill possa estar sendo usada, né, para quebrantar o coração, para trazer pessoas ao arrependimento, à conversão.
A gente vai começar também um projeto aqui na igreja, esse ano, o projeto de evangelismo. Aí, o ano passado, né, a gente tinha definido que a Raquel mais a irmã Fran elas iam ficar responsáveis, né, por essa parte de evangelismo, e a gente vai começar. Então tá marcado aí para a gente começar isso dia 12 de abril, às 5h30. Então, vocês já vêm aprontados para o culto, que a gente faz esse trabalho evangelístico, né, de sair nas ruas, entregar panfletinho, convidar. Eu e a Raquel, a gente estava olhando em volta aqui do bairro, né, não sei, coincidência, tem aparecido, um monte de criança tem voltado a brincar na rua, não sei se é algum evento, não sei se é uma coincidência, e é uma baita oportunidade para a gente estar conversando com elas. Se os pais estiverem também na porta, a gente vai poder ter essa oportunidade, tá? Para a parte da leitura, a gente vai fazer uma leitura alternada, é de 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Já se encontra aqui nos slides, então já está definido quem vai estar lendo os versículos. Então, versículo 13 diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque estáis sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos. Não sei se vocês repararam, na parte da leitura bíblica, eu também não conhecia, existem vários tipos, né? Aí tem a leitura sucessiva, tem a leitura alternada, tem a leitura participativa. Depois eu vou tentar montar uma legenda para os irmãos também conhecer, né? Porque aí eu achei curioso, né? Tem um outro também que é unissons, uníssona, que é quando toda a igreja, até o dirigente, todo mundo lê o versículo em uma só voz, mas é legal. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente estar cantando o hino do mês da igreja, o fundamento. Amém, irmãos. Podem se assentar, seguindo para a parte de dízimos e oferta. A gente tem aqui o gasofilácio e o QR Code ali no mural. Enquanto a gente louva ao Senhor, os irmãos estejam à vontade para estar ofertando. O versículo desse mês sobre
é o de Provérbios 3:9, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Irmão Ricardo, você ora para a gente agradecendo a oportunidade? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecer, Senhor, por esse dia, pela noite que nós passamos, pelas nossas vidas, pela nossa salvação, pela nossa saúde. Te agradeço a presença de todos que estão aqui. Te agradeço pelo dia, Senhor, da fé, que nunca pode chegar a nos passar, Pai, mal nem mal. Sustenta a vida de cada um, da maneira que o Senhor te ajuda. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, instrumentistas. Entregou a mensagem, a palavra para o pastor Jamil. Bom dia, irmãos. Eu trouxe uma apostila aqui para vocês acompanharem. Eu convido a todos que abram suas Bíblias, Deuteronômio Deuteronômio 6, 4 e 5, Deuteronômio 4, capítulo 6, versículo 4 e 5. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer essa leitura? Deuteronômio 4, Deuteronômio, versículo 4 e versículo 5 do Deuteronômio 6. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Muito bem. Nós hoje vamos estar falando sobre
a unidade de Deus. Mas vamos orar primeiro. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por o Senhor ter nos trazido aqui hoje e dar-nos a bênção de aprendermos mais do Senhor. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Quando a gente fala de unidade, nós pensamos em quê? Quanto que é uma unidade? Uma unidade, claro, né? Ok? Então Deus é uma unidade. Isso quer dizer que Ele é um só, certo? Então, a Bíblia afirma isso, que Deus é um só. Ele não é pessoa que tem a Deus como seu único Deus verdadeiro. Então, quando ele viu aqui, Nabucodonosor viu na fornalha de fogo quatro pessoas, ele tinha jogado 3. Ele fala assim: viu um quarto semelhante aos deuses. Ele usou a expressão ali, mostrando. Aí depois, a hora que ele saiu, ele disse, ele falou que ele é o único Deus, ele não falou que é o único, mas ele falou que ele é Deus, ninguém é Deus igual a ele e tudo, que só ele pode fazer isso, e todo mundo que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado, Só que ele admitiu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era Deus, só que ele não admitiu que ele era o único Deus. Isso quer dizer o seguinte: para você admitir que Deus é o único Deus, você tem que descartar todos os outros. Entende? Todos os outros. Por isso que essa doutrina ela é super importante. Deus é o Senhor, é o único Deus. Então, agora vamos ver. Nós temos 3 religiões no mundo que fala que Deus é o único Senhor. Quando eu falo 3 religiões, eu não estou falando de 3 igrejas, estou falando de 3 religiões em modo geral. A religião cristã, o cristianismo, os muçulmanos e o judaísmo. Essas 3 religiões alegam que tem um só Deus, certo? Essas 3 religiões, certo? Agora, o cristianismo tem N igrejas, certo? Mas está incluído inclusive a igreja católica. Eles acreditam, eles falam que Deus é um só. Só que aí, quando nós vamos ver lá nos mandamentos, o que acontece ali nos mandamentos? Vamos abrir lá, está na apostila, não precisa abrir não. Assim, se você quiser acompanhar na Bíblia, pode. Então, olha lá, Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 6. Diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui ele está bem claro aqui, eu sou o Senhor teu Deus. Quem que é esse Senhor Deus que Deus está falando que ele é? Aquele que tirou eles da terra da servidão, que tirou eles do Egito. Por que o pecado de Arão e o povo foi tão grave quando eles fizeram um bezerro de ouro?
Porque eles realmente não disseram assim, olha, aqui é outro Deus. Não, ele falou assim, ó, esse aqui é o seu Deus que te tirou da terra do Egito. Eles continuaram crendo no Deus que tirou eles da terra do Egito. Certo? Mas aí o mandamento fala assim, ó, o outro mandamento está no versículo 4. Versículo 3 começa: não terás outros deuses diante de mim. Bom, eles não alegavam ter outro Deus. Até esse momento eles falaram, não, esse bezerro de ouro está representando nosso único Deus. Mas aí, o versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Os irmãos estão entendendo aqui por que a razão desses mandamentos? Porque essa questão, você pode continuar alegando a unicidade de Deus, que Deus é único, mas você aceita que você pode ter uma imagem de escultura que está representando esse Deus. Então Deus fecha nos mandamentos que o Senhor é o único e que nós vamos ver depois, né, que Deus também é espírito. Ele não tem uma imagem que você pode fazer de Deus. Deus é espírito. Qual que é a imagem que se faz de um espírito? As pessoas tentam representar espírito através de arte, e no máximo que eles colocam ou uma luz ou uma nuvem, alguma coisa nesse sentido, mas mesmo assim ele não é nem luz, ele não é nem nuvem, certo? Deus é espírito, certo? Talvez a melhor representação seja a luz mesmo, né? Melhor representação, mas você não vai fazer uma luz e vai começar a adorar aquela luz, porque está falando para você não fazer nada que representa ele, certo? Você não pode fazer nada. Você não vai adorar essas imagens, não vai prestar culto a essas imagens, não vai fazer pedido para essas imagens, não vai realmente alegar que essas imagens são pessoas. Agora, quando você faz assim, suponhamos o seguinte: alguém tem uma imagem de Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, é santa? É ou não é? Quem concorda que ela é santa? Ela é santa. Agora, o que é santo? Vamos ver o que é santo. Quem aqui é santo, levanta a mão. Amém. Quando eu pergunto quem é santo, não estou querendo dizer quem é sem pecado. Agora, quem é sem pecado, levanta a mão. Aí eu sei que ninguém vai levantar, né? Então, santo não quer dizer sem pecado, certo? Então, a palavra santo significa separado. Agora, o catolicismo deu uma definição de alguns santos especiais que se tornaram sem pecado. A possibilidade de alguém não ter cometido pecado. E aí eles se tornaram santos. Aí eles acreditam que pode ser reverenciado esses santos, pode ser adorado esses santos, e pode ser feito pedidos para esses santos, certo? E aí está o grande erro que eles vieram a cometer. Vocês estão vendo, quem está ouvindo a história da igreja, está vendo que no início eles não faziam isso, né? No início da igreja, eles já estavam sendo chamados de igreja católica, mas no início eles não tinham nenhum santo, certo? Até o ano 400, nós estamos em 400, chegando a 500, eles não tinham nenhum santo, nada. Já tinha algumas heresias, sempre teve, né? No primeiro século já teve heresia chegando, né? Mas não tinha nenhum santo, nenhum santo, não tinha nenhum santo que eu falo assim, não tinha nenhum santo que eles adoravam, né? Tinha muitos santos, sim, né? No sentido de que eram muitas pessoas separadas para Deus, ou muitas pessoas que eram tementes a Deus, nesse sentido, certo? Então,
para vocês verem que ainda foi pior do que o bezerro de ouro quando você adora uma imagem de um santo. É pior do que o bezerro de ouro. Sabe por quê? É pior, não sei se é pior, né? Igual ou pior. Porque o bezerro de ouro, eles falaram assim, esse é o Deus que tirou da terra do Egito. Estava jogando como se fosse Deus verdadeiro. E aquele santo, eles podem falar que é aquele Deus? Não, é como se fosse uma representação de alguém que está e essa pessoa é intercessor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo único, né? Ok? Bom, então para vocês verem então que quando a palavra de Deus diz Deus é um só, isso é muito importante. Agora vamos ver aqui, ó. Os muçulmanos também acreditam que Deus é um só. Mas quem é o Deus deles? Alá. É outro Deus. Então, para eles, o Deus de Israel, aquele Deus que tirou o povo da terra do Egito, esse não é o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro é Alá. E o seu profeta representante não é Jesus Cristo, é? Quem é? Maomé. Então você fala assim, eu creio em Deus único e verdadeiro. Aí o primeiro versículo é importante. Ouve, ó Israel. Então o Deus verdadeiro, o Deus que eu tenho que adorar, o Deus único, é o Deus de Israel. Certo? Esse é muito importante. É o Deus de Israel. Certo? Esse Deus de Israel é o único Senhor. É o único que é Deus autoexistente. Lembra que nós vimos a definição da palavra Senhor de Jeová, né? É o único que é autoexistente, que existe por si mesmo, que não depende de outros para existir. E aí, quando ele fala que ele é o único Senhor, aí está assim, se ele é o único Deus, então ele quer o quê? Adoração e amor exclusivo. Por isso que tem aquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Você não pode amar a qualquer outra coisa mais do que a Deus. Você não pode amar a sua esposa ou seu esposo mais do que a Deus. Você não pode amar o seu filho ou sua filha mais do que a Deus. Você não pode amar o seu pai ou sua mãe mais do que a Deus. Os irmãos estão entendendo aqui? Deus quer exclusividade. Abraão foi provado nisso, né? Será que ele amava o filho dele mais do que a Deus? Deus chegou e provou a ele: me dá teu filho, oferece em holocausto. Deus nunca quis isso, ele só quis provar Abraão, porque quem fazia isso eram as nações pagãs, certo? Mas Deus deixou ele até o final lá para provar se ele realmente amava ele acima de todas as coisas. Para ninguém mais, certo? Então tem gente, por exemplo, que gosta do Flamengo. Tudo bem. Você gosta do Flamengo, do Botafogo, seja qual time que você torce. Você pode torcer? Pode.
Mas o seu amor para com esse time não pode ser maior do que o para com Deus. Porque senão se torna o quê? Idolatria. Tem gente que mata essas torcidas organizadas, acho que não sei se hoje ainda tem, torcida organizada que era violenta nos estádios, que chegava até a ponto às vezes até de matar, de fazer coisas absurdas com os outros adversários. Isso é fanatismo. Ele usou aquele time, torna-se para ele uma religião, uma ideologia. Tem gente, por exemplo, que é petista, e ele defende que é petista, mas nem sabe por quê. Mas por quê? O que ele defende? O que ele acredita? É a mesma coisa se você também é de direita lá, que você é Bolsonaro, como eles chamam, né? Bolsonarista. Porque bolsonarista não é nenhum partido, não, tá? É um nome, certo? Você é de direita, mas por que você é? Eu vou defender, vou morrer, isso. Você não pode amar as coisas deste mundo mais do que a Deus. Nenhuma ideologia, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de onde que for, você não pode amar nenhuma ideologia mais do que a Deus. Qual que é o ideal de mundo que nós podemos defender? É o ideal que defende a esquerda ou o ideal que defende a direita? Qual que é o ideal de mundo? Qual que é? É um desses dois ou tem uma terceira posição? Tem uma terceira. E aqui o ideal de mundo está aqui. Agora, tem uma dessas que está mais de acordo com as Escrituras. Certo? Que está mais de acordo com as Escrituras. Então, logicamente, se você ama a Deus, você vai tomar uma posição correta. Certo? Mas não estamos aqui para falar dessas coisas, estamos aqui para falar da unidade de Deus, da exclusividade de Deus. Você tem que ter Deus como exclusivo. Veja como também fala em Salmo 86:10: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Nosso Deus, esse único Deus, Ele é um Deus que opera maravilhas. Ele já começa tudo, o início do mundo começou com Deus operando maravilhas. Qual que é a operação de maravilhas? A primeira palavra dele foi para fazer uma maravilha. Qual que foi? Isso. Haja luz. Então, é que ele cessou a obra, esse descanso ali não sentia que ele estava cansado, certo? Tá certo. Então vocês estão bem afiados. Marcos 12 também fala a mesma coisa, ó. O principal, respondeu Jesus, o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba, até esse aqui. Então deixa eu dizer para vocês, esta passagem dos 10 mandamentos foi repetido por Jesus. Então nós temos que guardar os mandamentos? Porque os mandamentos reduziu nesses dois aqui: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. Então a igreja que não ama a Deus não vai conseguir amar o próximo, ou uma pessoa que não ama a Deus não vai conseguir amar o seu próximo. Então a igreja tem que amar o seu próximo. A igreja tem que realmente fazer isso. Agora, lembrando então que dia 12 nós vamos ter então uma saída para mostrar o amor que você tem para com o seu próximo. Vai estar distribuindo folhetos, já vai estar fazendo até o convite, para as conferências também. Vai ter folheto para adulto, folheto para criança, enfim, nós vamos estar tentando entregar esses folhetos, se Deus abrir a porta para evangelizar alguém dessas pessoas que entregar, nós vamos orar. Quem não puder ir mesmo, se você puder, naqueles dias, na verdade. Qual o segredo do seu sucesso? O que ele fez? Ele mostrou. Na verdade, ele não falou, ele mostrou os homens orando lá nos bastidores por ele, enquanto ele pregava. Pessoas estavam dando um respaldo para ele, enquanto ele orava. Então a igreja dele era de milhares de pessoas, certo? Então tinha no mínimo as 3 igrejas nossas do nosso tamanho aqui orando por ele, certo? No momento da sua pregação. Então isso aqui é importante, tá? Há um só Deus ou 3 pessoas que é Deus? Mas por que é 3 pessoas? Nós vamos agora, não vou explicar isso hoje não, tá?
Porque aí também esse é um mistério que às vezes nós falamos assim, nós temos que tomar cuidado, como é que nós vamos explicar? Não tem explicação, na verdade. Já adiantando, quero dizer o seguinte: a Bíblia fala que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus. Na verdade não tem explicação que explica isso, e a Bíblia fala também que há um só Deus, certo? Então eu tenho que tomar cuidado, porque para eu não poder negar. Agora, isso não cabe na nossa lógica humana. Tanto é, por exemplo, que os testemunhos de Jeová, para eles caber na lógica deles, eles falam o seguinte: olha, só o Pai que é Deus, o Filho é um homem perfeito, e o Espírito Santo é só uma força, certo? Mas aí nós vamos entrar naquela questão uma questão já muito antiga, que fala se Jesus Cristo é só um homem perfeito, mas então ele é um Deus menor, entende? Não, aí não é assim, certo? Mas só para a gente estar só adiantando aqui. Então Deus, ele é um Deus triuno, mas é um Deus só. A gente poderia chamar de triunidade. Triunidade. Não há outro Deus, certo? E esse único Deus se manifesta em 3 pessoas. Então, isso é muito. Quando você for ler as Escrituras, então quando você vê lá, você vai poder entender melhor ali. Será que Nabucodonosor se converteu mesmo? Único Deus, certo? Então, porque ele quer exclusividade, certo? E essa doutrina foi difícil de aceitar até pelo povo de Israel. O povo de Israel nunca negou que seu Deus que tirou da terra do Egito era Deus. Mas eles sempre tiveram problema com idolatria. Eles sempre estavam lá adorando Baal, eles sempre estavam adorando outros deuses. E Salomão
Então, é o único que tem que ser adorado, é esse Deus. E vocês viram que lá na Babilônia, Daniel, Ananias, Azarias e Misael com outras imagens, etc. e tal. Então, muitos adoravam outros deuses, não ficava clara a unidade de Deus. Então, a unidade pode ser provada pela religião natural de uma maneira definida. O argumento mais satisfatório dele é isso mesmo, né? Aumenta a largura. Falei certo? Tudo que ele fez. Então, nós vamos estar estudando hoje na sala dos adultos a questão do livro de Gênesis. Nós vamos ver algumas coisas mais sobre isso. As salas dos adultos, dos jovens também vai estudar. Tá? Então, vamos agradecer a Deus por essa importante doutrina que é a unidade de Deus. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos aqui. Eu te louvo, Senhor, te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém e amém.